Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 25ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química e Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, orientações de estudos e muitas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente no celular, tenta resolver, a gente posta gabarito e na sequência as videoaulas com as resoluções comentadas das listas para que você consiga aprender química aí de um jeito diferente e completo, tudo bem? Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa primeira de 12. Vou repetir, primeira de 12 aulas onde a gente vai tratar do tema equilíbrio químico. Na sequência da cinética, a gente já fez os estudos termoquímicos de uma reação e agora chega a hora de falar das reações que entram em equilíbrio químico. E nessa primeira aula a gente vai fazer aí uma introdução para vocês, onde eu vou te contar quais são as características do equilíbrio químico. E a gente vai apresentar para vocês também os gráficos que são característicos de reações que entram em equilíbrio químico. Depois disso, a gente tem aí uma sequência bastante grande de aulas, onde a gente vai tratar todas as condições e particularidades do equilíbrio químico, então eu convido você para vir nessa viagem comigo, nessa viagem pelo maravilhoso mundo do equilíbrio químico, um curso completo aqui no nosso site, no nosso canal, o Química do Amigo aqui no YouTube. Bom, e a gente não podia começar com uma reação melhor que não da formação da amônia. Essa reação a gente vai trabalhar ela um pouco mais para frente, quando a gente for discutir deslocamento de equilíbrio. Na verdade, essa reação vai aparecer todo momento quando a gente fala em equilíbrio. Mas essa reação foi uma reação tão importante que o processo todo envolvido no desenvolvimento da produção de amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio rendeu a 2 cientistas, Fritz Haber e Carl Bosch, um prêmio Nobel da Química. Então vocês já sabem aí que essa reação é bastante importante. E a gente vai estudar essa reação, a gente vai na verdade analisar como se a gente estivesse dentro de um laboratório. Então a gente tem aqui intervalos de tempos onde a gente vai verificar qual é a quantidade de matéria que vai sendo consumida, né, do N2 e do H2 e que vai sendo formada da amônia. Uma vez que a gente sabe aí o volume do nosso reator, a gente pode calcular as concentrações, mas aqui a gente vai colocar a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol, né, de cada uma das substâncias. Vamos imaginar então que no instante de tempo t igual a 0, a gente comece lá colocando aqui dentro do reator 10 mol de amônia, 10 mol de nitrogênio e 30 mol de gás hidrogênio, tudo bem? Primeira coisa que você tem que lembrar lá das aulas da cinética, a gente já discutiu isso um pouco lá, mas é legal a gente relembrar aqui. Quanto que eu tenho no instante de tempo t igual a 0, quanto que eu tenho de amônia dentro do reator? Eu não tenho nada, porque uma vez que isso aqui é meu produto e não está indicando nada que já tinha amônia dentro do reator, então a gente coloca aqui sempre 0. Uma vez que vai passando o tempo, a gente vai agora começar a medir qual é a variação, ou seja, qual é o consumo aqui de N2 e de H2 e quanto de amônia está sendo formado. Então vamos imaginar que a gente vai lá no instante de tempo t igual a 5 minutos e a gente pega, sei lá, a gente verifique que eu tenho aqui 8 mol de nitrogênio. Uma coisa muito interessante que os vestibulares vêm cobrando, eu só te dou esse valor aqui, você vai ter que completar o restante. Mas, professor, como que eu vou completar o restante? Pessoal, estão vendo aqui que tem uma proporção estequiométrica? Para cada uma molécula de N2, eu preciso de 3 moléculas de H2? Ou, para cada 1 mol de N2, eu preciso necessariamente de 3 mol de H2. Ora, se daqui para cá eu consumir 2 mol de N2, eu vou consumir o triplo de H2. Então eu vou consumir 6 mols. Ora, se eu tinha 30 e consumi 6, quanto que sobrou? Maravilha, ó, 24 mol. E aqui segue a mesma ideia, uma proporção, né? Se aqui eu consumir 2 e a relação é 1 para 2, aqui eu tenho que ter o dobro, não é? Se aqui foi 2 consumido, aqui vai ser 4 formado. Pessoal, apesar de parecer babaca isso aqui, isso é muito importante para um vestibular, então fica com isso na cabeça, tá? Além disso, essas ideias a gente vai trabalhar bastante quando a gente for calcular, fazer o cálculo das constantes de equilíbrio, quando eles não te dão todas as concentrações no equilíbrio. Então,
Confia em mim que é importante você entender isso aqui, por isso que eu estou perdendo um tempinho aqui. Vamos lá, no instante de tempo t igual a 10 minutos, eu verifico que eu tenho 7 mol. Olha só, está diminuindo, legal, é isso mesmo que tem que acontecer. Daqui para cá eu não consumi 1 mol só? Se é 1 para 3, daqui para cá eu vou consumir 3 mol. Se eu tinha 24, eu vou ter apenas 21 mol de H2. E seguindo nessa mesma linha, se aqui foi 1 que foi consumido, aqui vai ser 2 formado. Se eu tinha 4 com 2 que eu formei, eu vou ter 6 mol aqui. E aí eu vou lá no instante de tempo t igual a 15 minutos e faço novas medidas. E aí, para minha surpresa, eu verifico que continuo com as mesmas quantidades. O que a gente pensa aí, né, se a gente estivesse lá dentro de um laboratório? Ih, fiz cagada, né? Deixa eu passar mais 5 minutos, eu vou medir novamente. Chega lá, passa mais 5 minutos, eu meço 7 mol aqui, 21 mol aqui e, evidentemente, 6 mol aqui. Pera aí. Acho que não foi cagada, né? 2 vezes, vou esperar mais uma. E aí, ó, no instante de tempo t igual a 25 minutos. 7 mol, 21 mol, 6 mol. Opa, pera lá. Acho que aconteceu alguma coisa com essa reação. Nada aqui vai me indicar que se eu deixar esse treco aqui 200 minutos, essas quantidades vão variar. Na química, quando isso acontece, vocês estão percebendo que a partir do instante de tempo t igual a 10 minutos, o treco parou de variar? Quando isso acontece, a gente diz que a reação entrou em equilíbrio químico. Essa é uma reação que está em equilíbrio. No equilíbrio, percebam, coexistem reagentes e produtos. Nenhum deles é consumido totalmente. Olha só que interessante, diferente do que a gente viu até agora. Então essa é a primeira característica do equilíbrio. Na verdade, dentro de um reator vai coexistir reagentes e produtos. A gente dá um nome para isso. A gente diz que essas reações que entram em equilíbrio são reações reversíveis. Professor, o que é uma reação reversível? Uma reação reversível é uma reação que acontece em 2 sentidos. Como assim? Olha para o lado. Vocês estão percebendo que aqui eu tenho a síntese da amônia? Agora, se eu olhar aqui para o lado, eu estou apresentando para vocês a decomposição da amônia. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu abasteço um reator com amônia apenas, simplesmente com amônia, e eu deixo lá esse reator em determinadas condições, né, condições adequadas para que a reação ocorra, essa amônia vai se decompor formando N2 e H2. Ou seja, eu consigo tanto sintetizar a amônia juntando N2 com H2, como eu consigo decompor a amônia. Então essa é uma reação que é uma reação classificada como reversível na química. Tudo bem? Vamos colocar aqui alguns dados. Imagina que eu tenha abastecido o meu reator com 20 mol de amônia. Quanto que eu tenho lá no início, quando eu abasteci o meu reator, quanto que eu tenho de N2 e H2? Maravilha, ó, eu não tenho nada. Tudo bem, porque eu abasteci o reator agora. Aí você imagina que, sei lá, no instante de tempo t igual a 5 minutos, eu tenha apenas 16 mol de amônia. Você percebeu que daqui para cá caiu 4? Né, consumiu 4 mols. Se a relação é 2 para 1, aqui tem que formar a metade, não é? Ó, de 20 para 16 consumiu 4, então aqui eu vou formar 2. Eu vou ter 2 mol de N2 e aqui eu vou ter o triplo, né? Eu vou ter 6 mol de H2. Imagina que eu vou lá no instante tempo t igual a 10 minutos, lá deu a hora, então eu vou fazer mais uma medição. Aí eu venho aqui, meço e tem, sei lá, 14 mol. Beleza, 14 mol. Show de bola. Caiu mais 2, né? Aqui vai formar metade, né? Então aqui vai formar 3, ó. Professor, não é metade. Não, aqui, ó, não foi 2. Qual que é a metade de 2? É 1. Já tinha 2 mais 1, 3. Tudo bem? E aqui, se foi 1, aqui vai ser o triplo. Aqui vai ser 3. 6 mais 3. Ó, maravilha, 9 mol. Aí, só pra gente poder brincar, vamos dar uma acelerada aqui. Eu vou lá, meço de novo 14 mol desse. 3 mol desse. 9 mol desse. Aí eu vou lá, meço de novo, 14 mol desse, 3 mol desse e 9 mol desse. Né? Não preciso nem preencher. 14, 3 e 9. O que eu vou dizer para vocês então? Que você vai dizer para mim. A partir do instante de tempo t igual a 10 minutos, essa reação entrou em equilíbrio. Ou seja, vai ter um intervalo, vai ter um momento na reação que as concentrações, aqui a gente está falando de quantidades, mas se eu sei o volume do meu reator, então eu consigo calcular a concentração. Se a quantidade de matéria não está variando mais e o volume do reator também não, é evidente que as concentrações de reagentes e produtos não estão mais variando. E aí a gente tem reações que estabelecem equilíbrio químico. Para a gente não ficar mostrando assim, a reação aqui, a reação acolá, o que
que a gente faz na química para dar uma dica para você? Essa reação está em equilíbrio. A gente usa um símbolo. E olha o símbolo que a gente usa. Uma seta dupla. Já cansaram de ver isso, não já? Fala a verdade, ó. A setinha dupla. Quando tiver uma setinha dupla, né? Você sabe que a reação ocorre tanto no sentido direto, que a gente convenciona chamar da esquerda para a direita, como no sentido inverso, que a gente convenciona chamar da direita para a esquerda. Tudo bem? Essa é a ideia do equilíbrio químico. E aí existe algumas características do equilíbrio químico. E para explicar essas características, é interessante a gente pensar em algumas analogias. Então vamos lá para a nossa primeira analogia. Você imagina que você tem duas salas que são conectadas por uma porta, tudo bem? Imagina que na sala A, vamos pegar aqui, na sala A eu tenho 50 pessoas, na sala B eu não tenho nenhuma. E as pessoas da sala A começam a ir para a sala B, né? E no início, apenas pessoas da sala A vão para a sala B, tudo bem? Então, a quantidade de pessoas na sala A vai diminuindo, a quantidade de pessoas na sala B vai aumentando. Chega uma hora que as pessoas começam a trocar de lugar. Vai uma pessoa da A para B, mas vem também uma pessoa da B para A. De modo que o número de pessoas em cada sala, num certo intervalo de tempo, ela vai ser a mesma. Só que as pessoas vão continuar transitando. Então, as pessoas lá dentro não são as mesmas, mas a quantidade é. Quando que isso vai acontecer? Pensa um pouquinho aí. Beleza. Quando a velocidade com a qual as pessoas saem da sala A e vão para a sala B for igual à velocidade das pessoas que saem da sala B e vão para a sala A. Traduzindo, cada 1 minuto sai um da A e vai para B. O que tem que acontecer para continuar a mesma quantidade? A cada 1 minuto tem que sair um cara da B e ir para A. Não importa quem vai sair. O importante é que as velocidades de migração das pessoas da sala A para a sala B ou da sala B para a sala A é a mesma. E é a mesma coisa que acontece aqui com essa reação. Chegou nesse momento aqui, dá a impressão que acabou a reação, né? Tá tudo parado, não varia mais. Na verdade, isso aqui são as características macroscópicas. Ou seja, visualmente você não enxerga nada, porque as concentrações, as quantidades são sempre iguais, mas microscopicamente as reações continuam ocorrendo. Só que aí a formação e a decomposição da amônia, elas vão ocorrer com as mesmas velocidades. Então, olha só as características do equilíbrio. Bom, uma vez entendido o conceito geral, genérico de equilíbrio, né, que coexistem reagentes e produtos, as quantidades não variam mais, vamos então pontuar quais são as características do equilíbrio químico. Primeiro, equilíbrio químico vai acontecer quando tiver reações que são reversíveis. Reações reversíveis são aquelas que ocorrem nos dois sentidos, tanto direto quanto inverso. Eu represento isso com uma setinha dupla aqui, beleza? Segunda característica do equilíbrio. No equilíbrio químico, ou seja, que é um equilíbrio dinâmico, né? Você viu que as pessoas trocando de sala, elas não estão paradas. Você vê que a reação aqui, ela não está parada. O que acontece é que a velocidade da reação direta é numericamente igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, no mesmo instante que acontece uma formação aqui, ó, acontece uma molécula de N2 com 3 de H2 formando 2 de NH3, no mesmo instante, 2 de NH3 vão virar uma de N2 mais 3 de H2. Não são as mesmas moléculas, são moléculas separadas lá, mas elas estão ocorrendo, essas reações ocorrem no mesmo intervalo, no mesmo instante, com a mesma velocidade. Outra coisa, as concentrações no equilíbrio, elas são constantes. Tudo bem? No equilíbrio químico, portanto, coexistem reagentes e produtos. Uma reação, ou seja, não vai ter o consumo total dos reagentes, como a gente esperava, como a gente falou até agora nas reações que a gente estudou lá da cinética química, tudo bem? O equilíbrio químico, ele ocorre em sistemas fechados, ou seja, que não trocam energia com o meio externo, beleza? E como eu disse, então, isso implica em um equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico. Quer uma outra analogia, só para ficar claro na tua cabeça? Imagine o estacionamento de um shopping center na véspera do Natal. O dono do estacionamento vê o estacionamento sempre lotado. Só que são os mesmos carros que estão lá dentro, né? Você sabe que cada hora que saiu um carro de uma vaga, já entrou outro ali. Então não são os mesmos carros, mas o estacionamento está sempre cheio. Aqui é a mesma coisa, as moléculas não estão paradas, entrou em equilíbrio, parou.
não acontece mais nada. Não, é que essa reação e essa vão ocorrer simplesmente com a mesma velocidade. Então, na próxima lousa, aqui do lado agora, a gente vai colocar para vocês os gráficos de todas as condições em equilíbrio. Então a gente vai colocar um gráfico de velocidade e 3 gráficos de concentração, e eu espero que você aproveite bastante essa aula. Tudo bem? Até mais! Fala galera, voltamos aqui agora com uma lousa nova, onde eu mantive aqui esse nosso experimento, né? Esse nosso pseudo experimento. Eu coloquei aqui, ó, 4 gráficos para a gente poder estudar, tudo bem? Quando a gente falar em gráficos de equilíbrio, galera, ou vai ter que ser um desses 4 gráficos aqui, tudo bem? Não existem outras hipóteses. Vamos lá, o que esse primeiro gráfico está trazendo para a gente? A velocidade da reação em função do tempo, tá bom? Velocidade em função do tempo. Os outros 3 gráficos trazem para a gente concentração em função do tempo, tudo bem? Então, primeiro gráfico, velocidade em função do tempo, os demais gráficos, concentração em função do tempo. E você percebe que o gráfico de velocidade, ele é único. Por quê? Porque a velocidade da reação direta e da reação inversa no equilíbrio, elas são o que? Elas são iguais. Então o ponto que encontrou as duas curvas, vamos chamar aqui esse ponto aqui, ó, tudo bem? Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio da minha reação. Você nota que no começo da reação, a velocidade da reação direta é maior que a da reação inversa. À medida que a velocidade da reação direta vai diminuindo, a inversa vai aumentando, e uma hora elas se encontram e vão mantendo aí iguais até o final da reação, que na verdade essa reação não acaba. Tudo bem? Quando chegou aqui no ponto em que as velocidades se igualam, o sistema atingiu o equilíbrio. Portanto, se a galera te pedir um gráfico de velocidade em função do tempo, o teu gráfico tem que ter essa cara aqui. A velocidade da reação direta sempre em cima, a reação inversa sempre embaixo, e vai ter um ponto, que é o ponto de equilíbrio, onde elas vão se encontrar. Já quando a gente fala de concentração, eu tenho aqui, ó, 3 possibilidades. Vamos analisar cada uma delas. Pessoal, presta atenção. A concentração aqui desse que está desenhado em azul, ela inicia com um certo valor aqui. Ela inicia com um certo valor aqui. Eu estou falando da concentração de quem? Dos meus reagentes. Então aqui, ó, concentração de reagentes, tudo bem? E olha só aqui a curva vermelhinha. A curva vermelhinha parte da origem, ponto zero. Ponto zero é o ponto dos meus produtos. Muito cuidado com uma coisa, ó, as curvas se cruzaram. O que é esse cruzamento aqui? Nada. Não indica nada. Indica que nesse intervalo de tempo as concentrações eram iguais, mas isso não faz diferença nenhuma para o equilíbrio. Porque o equilíbrio é estabelecido quando as concentrações são iguais? Não! Quando as concentrações são constantes. E olha só, aproximadamente nesse intervalo de tempo aqui, ó, nesse momento aqui, as concentrações passaram a não ter mais variação. Nota que nesse momento ela forma aqui uma retinha paralela aqui ao eixo X, tudo bem? É nesse momento que entrou em equilíbrio. E presta atenção numa coisa, no equilíbrio eu tenho mais produto do que reagente. A gente costuma chamar esse tipo de reação aqui, ó, de produto favorecida. Uma vez que as reações que entram em equilíbrio vai ter a coexistência de reagentes e produtos, numa indústria, essa é a melhor reação possível, onde a concentração dos produtos, ou seja, a concentração dos produtos, ela é maior que a concentração dos reagentes. Ó, aí é uma condição legal para uma indústria. Agora olha só para essa aqui, ó. Olha só essa aqui. O que está acontecendo aqui? No nosso aqui, ó, vamos determinar mais ou menos aqui, ó, no nosso ponto de equilíbrio, o que a gente percebe? Que a concentração dos reagentes, ela é maior que a concentração dos produtos. O que eu vou dizer que essa reação é, então? Essa é uma reação reagente favorecida.
né? Uma vez que os equilíbrios são estabelecidos, né, eles entram em equilíbrio de forma natural, ó, reagente favorecido, ó. Isso aqui é um V, tudo bem? Reagente favorecido. Uma vez que isso é uma coisa natural, numa indústria isso aqui não é adequado. Uma indústria que trabalha com uma reação que entra num equilíbrio reagente favorecido, ela tem que buscar alguma estratégia para poder reverter isso. E a gente vai trabalhar essas estratégias, que a gente vai trabalhar no tópico deslocamento de equilíbrio. Dá para mexer nisso aqui, tudo bem? A gente vai mostrar para vocês aí como. E existe uma hipótese dentre várias, que é aquela em que as concentrações também são iguais. Ó, é um gráfico muito parecido com o de velocidade. Mas veja bem, eu tenho outras possibilidades. Esta aqui é só uma delas. Quando a gente diz que a concentração dos produtos no equilíbrio ela é igual à concentração dos reagentes. Ó, foi nesse ponto aqui que entrou em equilíbrio, ó. Isso é só uma condição, tá bom? É uma das possibilidades. Raríssimo de aparecer isso para vocês em provas vestibulares, etc, etc. O mais comum é aparecer ou reagentes favorecidos ou produtos favorecidos. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de introdução à ideia de equilíbrio. Na próxima aula a gente vai trabalhar com as constantes de equilíbrio, ou seja, a gente vai calcular a constante de equilíbrio sempre se baseando nessa ideia de uma reação reversível, uma reação que ocorre com velocidades direta e inversas iguais, concentrações constantes, coexistência de produtos e reagentes. Outra coisa muito importante, o equilíbrio se dá em sistemas fechados. Eu posso deslocar esses equilíbrios, eu posso perturbar esses equilíbrios, e é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tudo bem? Então eu espero que você tenha entendido essa parte gráfica aqui. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, copiar os gráficos aí, é interessante para você. Você vai sempre lidar com algum desses gráficos aqui. Tudo bem? Bom, galera, então com isso a gente finaliza mais uma aula aqui no Química do Amigo. Foi um prazer gravar essa aula para você, nossa introdução ao conceito de equilíbrio químico. Se você achou que essa aula foi interessante para você, por favor, dê uma curtida aí, clique no botão do joinha aí, clique no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos essa nova opção aí no estudo da química. Eu espero que você volte aqui para as próximas aulas de equilíbrio e que você possa aí aprender todos os conceitos por trás deste maravilhoso item de estudo da química, que são os equilíbrios químicos. Tudo bem? Foi um prazer gravar essa aula para você e o que eu tenho a dizer é beijo, tchau!